Olá a todos, é o rescaldo das eleições legislativas de 2022. Hoje damos felicitações ao PS, mas nem por isso deixamos de dar também os parabéns ao cabeça de lista pelo PSD de Lisboa, o Dr. Ricardo Leite, que está connosco. Vamos então saudá-lo. Boa noite, doutor, como está? Bem-vindo ao Canadá. Muito boa noite, como está? Obrigado pelo convite. Muito obrigada, doutor. É um prazer dar-lhe os parabéns a um canadiano. De facto, estive convosco na inauguração do Parque Açores em Montreal, há uns anos atrás, precisamente no âmbito das minhas funções como membro do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Canadá, e foi uma viagem muito emocionante para mim pessoalmente, porque na realidade, tendo sido nascido e criado no Canadá, particularmente na cidade de Toronto, poder regressar nestas funções, como também um luso-descendente, foi particularmente emocionante e fui muito bem acolhido pela comunidade e também por vós, e por isso também aceitei com entusiasmo o vosso amável convite. Naturalmente, agradeço também as palavras de felicitações pela reeleição como deputado, como deve imaginar, como cabeça de lista por Lisboa, no distrito, no maior distrito, maior círculo eleitoral do país, é um sabor agridoce, porque o Partido Social Democrata não cumpriu o seu principal objetivo, apesar de em Lisboa, no distrito, nós termos conseguido aumentar o número de eleitos e até o número de votantes. No âmbito nacional, o PSD não conseguiu assumir a liderança, não conseguiu formar uma maioria para governar, e, portanto, falhamos esse principal objetivo, que era poder substituir o Partido Socialista, mas como eu já fiz publicamente, felicito o Partido Socialista naturalmente pelos resultados, e o PSD, grupo parlamentar no qual eu farei parte, faremos tudo para continuar a apresentar alternativas e fiscalizar a ação do governo em anos tão importantes que se avizinham. O que é que aconteceu na realidade, doutor Ricardo? Bom, eu creio que há vários fenómenos que podem justificar. No final do dia, quem decidiu foram os portugueses, e esse é o principal resultado. Agora, é um resultado surpreendente, sobretudo tendo em conta que desviou de todas as sondagens que apresentavam uma contenda muito mais próxima, em alguns casos a dar uma vitória até ao PSD, e portanto foi absolutamente surpreendente. A mim parece-me que o Partido Socialista engoliu a geringonça, de certo modo, ou seja, o Partido Socialista acaba por esvaziar por completo o Bloco de Esquerda, que passa de 19 deputados para 5, e o Partido Comunista Português também praticamente desaparece, fica com uma representação muito, muito diminuta. E, portanto, o Partido Socialista cresce à esquerda usando dois argumentos, que usou com muito mais eficácia do que o PSD. Um foi o argumento do voto útil, ou seja, votar no PCP ou no Bloco prejudica o Partido Socialista, e usando o Partido Chega como um papão, ou seja, dizer se o PSD ganhar poderá haver uma governação que chega, que aliás o Rui Rio tinha dito que não seria possível, mas o Partido Socialista explorou essa vulnerabilidade, se quisermos, ou esse receio que está impregnado na população portuguesa, e claramente com eficácia. O PSD fomos apelando ao voto útil, deixando muito claro que a única alternativa para substituir o António Costa e o Partido Socialista era o PSD. Essa mensagem não passou com a mesma eficácia e, portanto, apesar do PSD verificar um aumento do seu eleitorado, base, o número de votos, na realidade, o PSD, com o desaparecimento do Bloco e do PCP, consegue a maioria absoluta com 117 deputados. Lá diz o ditado que a vingança serve-se em prato frio, e foi o que aconteceu. Não admitiram que o orçamento passasse. Estamos a falar do Bloco da Esquerda, falamos da CDU, e o que é que acontece? Vingança foi feita. Claramente foi o objetivo de António Costa, focou-se nesse objetivo e são os grandes derrotados da noite, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Há um outro grande derrotado, que é o CDS-PP, um partido histórico que desaparece do Parlamento. É uma noite triste para a democracia, diria eu, porque eu acho que o CDS-PP tem um papel muito, muito importante
no enquadramento parlamentar português. A democracia cristã acredito que tem aqui um papel. É um papel que o PSD naturalmente tem nas suas raízes e que espero que possa continuar a garantir essa representatividade no Parlamento com o desaparecimento dos CDS, que não objetivamente essa democracia cristã não tem espaço nos novos partidos que surgiram. E então nasce aqui o partido Chega, que é o novo, a Iniciativa Liberal também, o novo partido. Quem é este Chega? Bom, essa é uma pergunta muito importante porque com 12 deputados são um grupo parlamentar muito relevante no enquadramento político português e vão ter aqui uma responsabilidade enorme e por isso nós desconhecemos na realidade qual é a linha de pensamento, ou melhor, vamos recebendo pistas, algumas delas um pouco preocupantes, com visões por vezes discriminatórias, com pouca consistência nas propostas que vão apresentando, mas com uma dialética, uma forma de falar popular, por vezes aquilo que se chama demagógico, e que acaba por influenciar as massas e por isso tem o resultado que tem. Agora, acabam por crescer à conta daquilo que é o medo. Ora, isso não traz esperança para ninguém. E eu digo que temos que esperar para ver o que é o Chega, porque até hoje o Chega tem sido o partido de um homem só, que é o André Ventura, mas agora com a entrada deste conjunto de gente, a maioria dos quais ninguém conhece, na realidade, vamos ver qual é o posicionamento real. Hoje o André Ventura anunciou que não será ele o líder da bancada e, portanto, vai pôr outra pessoa a assumir o papel de líder da bancada no Parlamento português e, portanto, claramente querem fazer barulho. Claramente, cada uma destas personalidades que agora foram eleitas são personalidades fortes e que vão querer mostrar as suas posições daquilo que é a amostra dos congressos do Chega. Podemos temer, penso eu, de algum populismo e um roçar de extrema-direita no Parlamento português, mas por isso mesmo é que, felizmente, o PSD continua a ser o maior partido da oposição de longe. Aliás, o Parlamento português está em contraciclo com o resto da Europa, onde estes partidos mais pequenos estão em crescimento, e em Portugal, apesar de tudo, os partidos moderados ao centro continuam a ser a base mais significativa de todo o eleitorado e, portanto, agora, isto exige que partidos como o PSD têm que refletir, porque se há um crescimento nos extremos, neste caso na extrema-direita, é porque nós temos que fazer mais e melhor junto da sociedade civil, temos que perceber o que é que falhamos na passagem da nossa mensagem, onde é que nós não estamos a conectar com o cidadão português que nos comprometemos a servir enquanto deputados, enquanto partido. E esse é um trabalho de reflexão depois da derrota de ontem à noite que o PSD tem que fazer. A Iniciativa Liberal consegue ter 8 deputados. Seria inteligente o PSD se aliar à Iniciativa Liberal? A Iniciativa Liberal, quer nas autárquicas, quer agora nas eleições legislativas, recusou sempre qualquer tipo de aliança pré-eleitoral, de uma coligação, e quis fazê-lo para se afirmar, ou seja, para testar o seu peso. Esse peso está traduzido em 6 deputados, portanto é um crescimento importante para um partido tão recente, e que tem uma linha de pensamento que, do ponto de vista económico, até pode haver pontos de contacto com o PSD. É evidente que noutras matérias não estamos tão alinhados, mas já é um partido com o qual o PSD, eu diria, que tem possibilidade de vir a trabalhar. Isto terá particular relevância numas próximas eleições, em que, fazendo futurologia a esta distância, é uma atividade altamente arriscada, mas eu diria que se o centro-direita em Portugal quiser, de facto, voltar a conquistar a confiança dos portugueses, terá que haver aqui um entendimento entre os partidos de direita democráticos, moderados, nos quais eu revejo o CDS, que é um aliado histórico do PSD, mas também a Iniciativa Liberal, vejo com esse potencial, e no futuro teremos que, de facto,
retirar lições desta eleição de 2022 e será muito importante, a nosso ver, que essa mudança ocorra agora. Daqui a 4 anos, muita água vai passar debaixo da ponte. Como é que se faz renascer um partido se o CDS fica completamente de fora do Parlamento? Temos que o voltar a ativar. Ele volta a ter vida, porque isto é histórico, 47 anos de existência e de repente desaparece. O que é que falhou aqui? Bom, aí só posso analisar de fora, mas aquilo que me parece é que o presidente do partido não conseguiu cativar o eleitorado de base do CDS e fugiu para o PSD, fugiu para a Iniciativa Liberal, eventualmente também para o Chega, ou não, pura e simplesmente não votaram. Nesse sentido, o CDS deu o primeiro passo, a meu ver, para a sua reconstrução, foi a atitude responsável de Francisco Rodrigues Santos, de apresentar a demissão. Agora o partido terá que reencontrar o seu caminho, isso é um caminho que os militantes do CDS farão, mas estou em crer que um partido com essa história, com uma militância de base importante que tem, virmos, apesar de tudo, ainda tem um número de votos significativo, mas depois com a distribuição pelo país e o MECOM não conseguiram eleger nenhum deputado, mas são pessoas que se revêem claramente no CDS-PP e que pode eventualmente vir a reconquistar a confiança de militantes de base que se afastaram por vicissitude das circunstâncias. Ou seja, eu acho que a crise do CDS, há um problema estrutural, já nas últimas eleições do CDS tinha baixado brutalmente o número de deputados para apenas 5, agora desaparece do Parlamento, mas creio que há um potencial de recuperação que existe, mas isso agora depende dos militantes do CDS. Se não o fizerem esse trabalho, os demais partidos vão ocupar o espaço, não ficarão vazio. Temos aqui os derrotados da noite, que é a CDU e o Bloco da Esquerda. Isto, de algum modo, dá que pensar de 19 para 5 e de 19 para 5 e de 14 para 5 também, estas duas forças políticas que eram, de algum modo, a terceira e a quarta força política. É verdade, e como cidadão português, embora não tenha ficado satisfeito como social-democrata com a maioria absoluta do PS, mas como cidadão português fico satisfeito com o sinal que o povo dá, e esse sinal é que não querem mais uma política ditada pela extrema-esquerda, que era aquilo que acontecia e que aconteceu durante estes 6 anos, com uma agenda de costas viradas para o Conselho Económico e Social, de costas viradas para as empresas, em que decisões tão importantes e estruturais para o país eram feitas a partir do Parlamento sem ouvir a sociedade civil, em que questões fraturantes assumiam maior prioridade do que questões estratégicas para o país, e portanto os portugueses disseram: nós não queremos mais esse tipo de atitude extremada na governação. Eu espero que o Partido Socialista, e lá estarei no Parlamento como deputado do PSD também para exigir isso mesmo, o Partido Socialista compreenda que nós estamos perante um povo que está a dizer que querem políticas ao centro, querem uma governação moderada, uma governação responsável, uma governação orientada para o futuro, que no fundo não seja apenas oportunística para resolver os problemas imediatos, mas que as soluções encontradas hoje que se possam perdurar no tempo. Não basta dizer que se vai aumentar o salário mínimo. É preciso garantir que haja condições económicas para que as empresas possam pagar esse salário mínimo, não apenas hoje, mas também no futuro. Assim como, enfim, por exemplo, falando em questões salariais, nós também temos que ambicionar o aumento do salário médio. A classe média tem vindo a ser sufocada com a maior carga fiscal de sempre, e nós temos que libertar quer os cidadãos individuais, quer as empresas, para o país poder crescer. Se nós não gerarmos riqueza, depois não há dinheiro para distribuir pelos serviços públicos que estão a sofrer tanto, como a educação ou a saúde. E, portanto, esta mudança da configuração, ao dizer, o povo português ao dizer: nós não queremos o Bloco de Esquerda, nós não queremos o PCP, queremos uma governação mais ao centro, é um sinal que eu espero que o Partido Socialista entenda. António Costa disse que a maioria absoluta não é poder absoluto e, portanto, que iria procurar trabalhar com todos. O que é que isso vai traduzir? Só o tempo dirá.
É, esperemos que sim. Há aqui também outro ponto que o Bloco, o PAN, acaba de perder 2 deputados e por uma unha negra que consegue um. E tivemos o LIVRE que traz um deputado para a Assembleia da República. Bom, o Rui Tavares do LIVRE é uma figura que em Portugal acaba por ser, sobretudo em meios urbanos, meios universitários, uma figura, diria, intelectual da esquerda portuguesa, que é respeitada como tal e é uma pessoa simpática que, tendo ideias muito divergentes, por exemplo, das minhas, consegue passar com alguma serenidade essas ideias e os debates que nós tivemos em Portugal, foram 30 e tal debates, mini debates entre os vários líderes, Rui Tavares de facto conseguiu destacar-se pela sua postura. E eu entendo que algum eleitorado que não se identificava com nenhum dos partidos de esquerda viu ali alguém em quem poderiam depositar o seu voto. Esta é a minha análise, que levou à eleição do LIVRE. O PAN leva de facto um trambolhão, objetivamente, que é fruto de um conjunto de circunstâncias que começam há muito tempo atrás. É preciso não esquecer que o PAN já tinha perdido de uma deputada que se tornou uma deputada independente, que se desfiliou do partido mantendo-se no Parlamento. O PAN viveu uma série de crises internas e há também um conjunto de questões sobre até a consistência das políticas defendidas pelos dirigentes do PAN. E, portanto, houve essa descredibilização aos poucos de um partido que, eu recordo-me, há 5 anos atrás, era visto como um partido de grande potencial de crescimento, na altura sob a liderança de André Silva, e Inês Sousa Real tem aqui um desafio muito difícil, agora ainda para mais, só como uma deputada, para quem não segue tão de perto a vivência parlamentar, isto significa que, ao ter só um deputado, deixa de ser considerado um grupo parlamentar, ou seja, deixa de sentar à frente na primeira fila e deixa de ter uma série de poderes que permite, por exemplo, fazer agendamentos protestativos e um conjunto de outros instrumentos que no Parlamento permitem destacar os partidos. Ao contrário, por exemplo, do Iniciativa Liberal e do Chega, que só tinham um deputado e agora passam a ser grupos parlamentares e que vão ter esse poder. E, portanto, é todo um novo Parlamento que nasce deste resultado eleitoral. Vamos ver como é que isso se traduz depois na prática. Dr. Ricardo, depois desta grande derrota do PSD, o senhor é certo que se sente, de algum modo, sensibilizado, mas Rui Rio não tem escolha em demitir-se. Bom, como o próprio Dr. Rui Rio reconhece na noite eleitoral, este não era o resultado que queríamos. Falhamos o objetivo principal. O objetivo principal era substituir o Partido Socialista na governação e podermos governar e impormos e implementarmos as reformas que entendíamos no nosso programa eleitoral serem necessárias para o país. E falhamos, e essa falha, o Rui Rio assume como a falha da estratégia que liderou, e disse mesmo que não vê como é que, com uma maioria absoluta, o que implica 4 anos de governação socialista, ele, Rui Rio, poderá ser útil, o que dá a subentender que, e parece-me ser uma atitude responsável, que vai reunir os órgãos do partido precisamente para começar com a tranquilidade que agora é necessária, agora que já não há eleições, não temos eleições nenhumas durante 4 anos, então há aqui um tempo para respirar, para o PSD preparar esse futuro, preparar não apenas a questão da liderança, mas eu diria até mais importante é o seu posicionamento, a sua estratégia e fazer a análise, onde é que falhamos, porque é que a nossa mensagem não teve a ressonância necessária junto da maioria dos portugueses. E isso implica também, eventualmente, pensarmos como é que podemos modernizar o nosso partido, como é que podemos ser ainda mais eficazes no nosso trabalho político. O PSD é um partido para governar, não é um partido para ser o maior partido da oposição. Nós não nos satisfazemos em ficar em segundo lugar porque acreditamos muito nas nossas ideias, acreditamos muito que a social-democracia pode ajudar o país a crescer e a garantir não apenas mais emprego, mas também melhor emprego, garantir melhores serviços públicos e garantir, no fundo, uma perspectiva de futuro e não apenas imediato. E por isso continuamos a acreditar que é possível mudar
somos hoje a oposição, vamos fazer o nosso trabalho e só um ponto sobre isto, independentemente de quem esteja na liderança do PSD, o partido tem uma responsabilidade gigantesca no Parlamento. Nós vamos ter milhares de milhões de euros a entrar em nosso país por via do Programa de Recuperação e Resiliência, que são fundos europeus, no fundo, que vão ser injetados no nosso país, e compete ao PSD e ao Parlamento fazer a fiscalização desses investimentos no nosso país. Nós não nos esquecemos que, sob a liderança de José Sócrates, durante a última maioria absoluta do Partido Socialista, o país, de facto, viu-se envolvido em demasiados processos pouco claros e que levaram ao descalabro financeiro que resultou na vinda da Troika para Portugal. Nós temos uma responsabilidade enorme como país, e nós, PSD, como principal partido da oposição, para garantir que essa história não se repete e que estes investimentos possam, de facto, ser feitos nas áreas estratégicas que garantam produção de riqueza para garantir um futuro para o nosso país, para que os nossos jovens mais qualificados deixem de sentir a necessidade de emigrar para outros países, que possam, de facto, encontrar as oportunidades que precisam dentro de Portugal. C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Après quelques mois, le niveau d'anticorps de votre système immunitaire peut baisser. La dose de rappel permet d'augmenter votre niveau d'anticorps et d'offrir une meilleure protection contre les nouveaux variants. Pour maintenir une meilleure protection face au virus, prenez rendez-vous dès maintenant au québec.ca/vaccin COVID et suivez la séquence de vaccination prévue. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Já pensou na joia para a sua amada? A Ourivesaria Rosas tem joias, joalharia e relojoaria. Os anéis em diamantes, alianças de namoro e casamento. Faça deste o momento mais especial da sua vida com a Ourivesaria Rosas. Coração de Viana e gargantilhas para este São Valentim. Telefone 514-843-8727. Equipe Olívia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olívia Paiva. Equipe Olívia Paiva, há 30 anos a bem servir. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos dá e que se nos puede perder. O grande chama ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista, o grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos dá e que se nos puede perder. O grande chama ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista, o grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha a fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec.
Chora Design é o mundo das flores. Chora está de novo a decorar salas para casamentos, festas corporativas, comunhões e batizados. Faça uma consulta para fazer do seu dia um momento único. Chora Design 514-503-9171. Soutor, foi um gosto enorme dispensar o seu tempo para poder, de algum modo, ajudar a diáspora a saber como é que tem sido a evolução do rescaldo destas eleições legislativas de 2022. Voltaremos em conversa para falar daquilo que o senhor sabe. É médico, infecciologista, virologista, o nosso canadiano, mas também o nosso português, com muito orgulho. Aproveito para lhe dar felicitações de novo pelo seu trabalho talentoso e ainda felicitá-lo pela sua eleição. Também é o cabeça de lista pelo PSD, ganhou as eleições, parabéns. E não sei se quer aproveitar para deixar aqui algumas palavras a quem conhece em Toronto ou mesmo em qualquer parte do Canadá. Bom, só deixar uma palavra de agradecimento a si, a toda a equipa e uma palavra a toda a comunidade portuguesa no Canadá, um país que tenho também como meu, dizer sobretudo aos mais jovens que fazem parte da nossa comunidade, da segunda, terceira, quarta geração, a dizer que podem sonhar e podem ambicionar o que quiserem e que devem levar de facto a Portugalidade, o facto de serem descendentes de Portugal, de portugueses, como uma marca de orgulho e que sabem que tem também no Parlamento Português quem tem muito orgulho de fazer parte dessa comunidade e espero, como foi na legislatura passada, que eu possa continuar no Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Canadá e com o fim das restrições da Covid eu vos possa visitar pessoalmente. Um bem-aja, muita saúde, Dr. Ricardo. Muito obrigado, Igor. Obrigada. É assim que terminamos este momento de conversa com o Dr. Ricardo Batista Leite, é médico, é também o grande vitorioso nestas eleições, cabeça de lista pelo PSD em Lisboa. É claro que o PS foi o grande vencedor destas legislativas de 2022. Saúde para todos, a Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine, nesta análise das legislativas.